Eu sou a professora Isabel, do EduSer 5.0, e meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Sejam todas bem-vindas. E eu selecionei hoje uma dúvida, que talvez seja a dúvida de muitos de vocês, que é a seguinte pergunta: por que as crianças esquecem muito rápido o que eu ensino? E para responder essa pergunta, eu trago aqui para vocês uma resposta a partir do que a neurociência coloca para gente e da mediação, que é assim, ó: por que você não utiliza a mediação de transcendência para acelerar a memória de longo prazo? Então, é isso exatamente que eu vou explicar aqui para vocês. O que é a mediação de transcendência e qual a importância da memória. Porque a transcendência, a mediação de transcendência, vai trabalhar exatamente com a abstração, com a projeção e com a memória de longo prazo. Então, assim, vamos iniciar falando sobre o que é mediação de transcendência. A mediação de transcendência, juntamente com a mediação de intencionalidade, reciprocidade e significado, formam então a base daquilo que a gente chama de aprendizagem mediada. Esses são os três pilares universais da mediação. Então, dentro desses três pilares, desses três critérios universais, que é intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência, hoje nós vamos trabalhar a transcendência. E a transcendência ocorre quando a mediadora e a criança com deficiência caminham para além da situação ou além do estímulo apresentado. Então, se você apresenta um carrinho, isso aqui é algo imediato, a criança olha, vê, tem rodinha, né, gira, então é um carrinho. Agora, transcendência é a criança falar: olha, isso aqui parece um carrinho de corrida de Fórmula 1. Então, ela lembrou de algo além da situação dada. E isso a gente chama de transcendência. A transcendência é algo fundamental que nós vamos ver aqui hoje, que trabalha a questão da memória, evoca a memória de longo prazo. Então, quando se busca pelo pensamento uma relação do estímulo com alguma projeção ou com alguma experiência que a criança com deficiência já tenha tido. Ou ela já foi numa corrida, ou ela já viu uma corrida de Fórmula 1 pela televisão, ou ela tem um carrinho de corrida, certo? Então, isso que está além desse estímulo, a gente chama então de transcendência. Transcendência é algo que você nesse exato momento está fazendo. Quando eu falo aqui, você está me escutando e você está pensando, fazendo vários pensamentos. Diz: o meu aluno, lá na minha escola, eu tenho um carrinho desse. Isso tudo que você faz, que está além do que eu estou falando, mas que você está projetando, está pensando, é uma abstração, isso a gente chama de transcendência. É a parte fundamental da aprendizagem. Sem transcendência, não há aprendizagem. Sem transcendência, não há armazenamento na memória. Então, por isso que fazer a criança ter as transcendências é fundamental. Transcender é uma ação relacional que extrapola a experiência proporcionada pelo estímulo. E é uma relação porque é relacional porque a criança relaciona aquele estímulo, aquela experiência que está tendo ali com a mediadora, com algo que ela já teve no momento
que já passou, mas que está lá guardado na memória de longo prazo. Então, fazer mediação é o tempo todo evocar a memória de longo prazo. É como se eu alimentasse essa memória de longo prazo. E aí é que ocorre a aprendizagem, porque quanto mais transcendência, mais associação lá na memória de longo prazo, eu vou construir um significado, certo? Então, vejam bem, eu comecei dizendo aqui que a transcendência fazia base de um tripé de 3 critérios universais. Então, quando a mediadora deixa clara a sua intencionalidade e a criança fica atenta a receber o estímulo, que é a reciprocidade, a gente faz transcendências e ela constrói um significado, ou seja, aprende, tá? Então, esse é o processo. A transcendência, ela se destaca durante a mediação por provocar na criança uma ação mental que transcende o aqui e agora, né? Vai para uma outra esfera de tempo e de espaço. Então, a criança vai lembrar de um evento que ocorreu num local específico, né? Então, extrapola. Então, transcendência é isso, né? Transcender é ultrapassar o ato concreto e dotá-lo de uma significação cognitiva ou afetiva. Porque o que está guardado lá na memória de longo prazo são coisas que estão ligadas afetivamente, emocionalmente com a gente, seja positiva ou negativa, mas tá lá. Então, por exemplo, para mim, né, eu já fui mordida por um cachorro. Então, quando eu escuto o latido de um cachorro, ou vem um cachorro na minha casa, que eu tenho gente na família que tem cachorro, ou eu pego um cachorro no colo, aquela memória do cachorro me mordendo, ela fica viva, entendeu? Então, assim, a memória de longo prazo, toda aquela minha experiência que está guardada lá, ela pode ser evocada o tempo todo, a partir do estímulo que é oferecido. Então, quando eu recebo na minha casa um cachorro, que é um estímulo, né, que vem para mim, vem na minha direção, quer subir no meu colo, evoco aquela experiência anterior, que o pode morder. Então, eu já fico mais ali, né, sabendo que eu tenho que brincar de uma certa forma com o cachorro. Então, transcender é você pegar aquela experiência que você está vivenciando e relacionar com a sua memória de longo prazo, que extrapola o tempo e o espaço, tá bom? Então, transcender vai atuar exatamente na memória de longo prazo. Agora, quero dizer para você que tem algumas pessoas que confundem o significado da palavra transcendência. Então, algumas pessoas acham que quando eu falo em transcendência é algo divino, religioso. Pois nesse campo religioso há também a palavra transcendência. Só que não é esse caso aqui na mediação, porque quando eu falo de transcendência em mediação cognitiva, eu quero dizer desse processo cognitivo, algo que ocorre nos neurônios, certo? Para deixar isso bem claro, né? Que não é uma transcendência religiosa, de conexão com o sagrado, não. É algo cognitivo. Porque a palavra transcendência pode ter vários significados. Na mediação é isso, esse processo de pensar em algo além do tempo e do espaço, mas a partir de uma experiência que você tem guardada na memória de longo prazo. Pode até se configurar a transcendência como as experiências ou os conhecimentos prévios que a criança já tem,
que ela já armazenou, né? Esse conhecimento prévio que está armazenado é aquilo que era significativo para ela. Agora, o que eu quero resgatar aqui, nesse momento, é a questão da memória. Por que que a criança não guarda na memória aquilo que você ensina? Então, nós já sabemos exatamente o que é a transcendência e que ela atua na memória. Agora, o que é a memória? Então, assim, ó, qual a relação entre a memória e a aprendizagem? Você tem que compreender que a memória é uma função neurocognitiva que permite à criança registrar, codificar, consolidar, reter, armazenar ou recuperar uma informação que previamente já estava lá armazenada. Então, isso é memória. Então, a mediadora, o trabalho da mediadora é evocar essa memória para que a criança possa ligar essa memória, esse conhecimento prévio, com aquilo que está sendo ensinado. E olha, é muito importante você compreender isso, tá? Enquanto a aprendizagem é a capacidade de adquirir ou de se apropriar de novas informações, a memória é a capacidade de reter essa informação aprendida. Então, quando você diz assim, por que eu faço, ensino e a minha criança não aprende? Porque não teve a retenção lá na memória de longo prazo. Então, nós temos, às vezes, a professora que ela faz assim, vou trabalhar o A, daí cobre o A de arroz, cobre o A de feijão, cobre o A com linha, pinta o A de azul, de amarelo, de vermelho, faz o A de pontilhado, a criança faz 1000 vezes o A e chega no outro dia, você pergunta que letra é essa e a criança não pegou. Aí diz, eu ensinei tanto, ela fez tantas atividades e não guardou nada na memória. Lógico, para guardar na memória tem que fazer transcendência. Então, você tem que aprender a mediar, né? Mediação de transcendência. Tem que aprender a fazer isso para poder fazer com que a criança com deficiência relacione o que está aprendendo, que seria o A, com alguma coisa que ela já tem na memória. Certo? Então, esse é o processo. Agora, você pode perguntar para mim, quais os tipos de memória? Nós temos vários tipos de memória. O que eu estou falando aqui engloba todos os tipos de memória. Mas a memória de longo prazo, ela tem um peso muito maior para a aprendizagem, porque lá é que fica guardado aquilo que a gente aprendeu, aquilo que foi significativo para a gente. Então, eu vou começar a falar um pouquinho agora de memória, dizendo o seguinte para vocês. Nós temos a memória, que é a memória sensorial. Por exemplo, eu estou aqui parada e escuto o barulho de um trovão. Isso quer dizer para mim o quê? Vai chover, ou vai dar trovoada, ou vai dar uma tempestade. Então, eu escuto essa memória sensorial e já faço uma ligação, já constrói um significado para mim. Então, a memória sensorial é uma memória que dura segundos. Depois eu nem vou lembrar mais que do primeiro trovão que eu escutei, porque é algo que é descartado, entendeu? Agora, nós temos uma outra memória, que é a memória de curto prazo. Isso, a maioria das professoras que não são mediadoras trabalham isso o tempo todo. Mas essa memória de curto prazo não garante a aprendizagem das crianças. Ela dura minutos. Esse tipo de memória é a que retém a informação por menos tempo, até que essa informação seja esquecida ou até descartada, né? E a memória de curto prazo, ela pode, lógico, aqui eu estou falando de algumas pesquisas a partir
do neurocientista chamado Ivan Esquerdo, que é um neurocientista muito famoso aqui no Brasil. Ele é argentino, mas naturalizado brasileiro. Faleceu em 2021, certo? E produziu muita coisa importante. Então, o que eu vou estar falando aqui para vocês sobre a memória é a partir das descobertas do Ivan Esquerdo. Então, assim, ó, essa memória de curto prazo, ela pode ser dividida entre a memória imediata, certo? Então, essa memória imediata, ela retém a informação logo que é percebida. Então, por exemplo, eu posso estar num lugar ou eu posso apresentar a criança a alguém e dizer, ó, esse aqui é o João, certo? Mas chegando no outro dia, enquanto a criança tá ali brincando com o João, ele sabe do João. Mas daqui a uma semana, quando ele encontrar o João em algum lugar, talvez ele não lembre do nome do João. Isso acontece até com a gente. Quando a gente tá numa festa, alguém apresenta, ó, esse aqui é o João, esse aqui é a Maria. E aí, depois você encontra aquela pessoa em algum lugar e também não lembra mais nem do nome, né? Então, essa memória imediata, ela é conservada naquele momento onde você foi apresentada para aquela pessoa ou para aquele evento, né? E aí, nós temos também, dentro dessa memória de curto prazo, nós temos a memória de trabalho, que vocês usam bastante, né? Tem pessoas que dizem que a memória de trabalho é igual à memória de curto prazo. Tudo bem, não tem problema. Só que alguns autores trazem isso de forma mais minuciosa, né? Mais fragmentada. Então, assim, a memória de trabalho é um espaço, né? É um espaço do pensamento onde as informações que você vai receber ou que são necessárias para fazer uma tarefa ficam armazenadas por um curto espaço de tempo. Então, você vai chegar para a criança e vai dizer, ó, esse é o A. Vamos cobrir o pontinho do A. Então, ali você pergunta, que letra é essa? É o A. Tá cobrindo o pontinho de quê? De A. Então, ali ela fica fazendo aquelas atividades por memorização, utilizando a memória de trabalho. Só que isso não garante a aprendizagem, certo? Por isso que você ensina e ela não aprende. Você não consegue passar da memória de curto prazo. Você não consegue ir além, ir lá para de longo prazo. Porque primeiro é a memória de curto prazo que você vai trabalhar como mediadora. E durante a mediação você vai fazendo as transcendências e levando essa memória para a memória de longo prazo. Então, as professoras, muitas delas, não conseguem ultrapassar a memória de trabalho ou a memória imediata, a memória de curto prazo, porque não fazem a transcendência. Então, essa é a resposta. Agora, qual a função da memória de longo prazo, né? A memória de longo prazo, ela ocorre durante toda a vida. Tudo aquilo que tem um significado para você, emocionalmente, cognitivamente, você guarda na memória de longo prazo. Então, ó, a memória de longo prazo, ela retém as recordações de episódios, fatos da sua vida, aquilo que foi importante para você, as suas experiências de vida, aquilo que você fez com emoção. Então, tudo é armazenado ali. E essa memória de longo prazo, ela também é dividida, né? Como declarativa. Então, essa memória declarativa são aquelas lembranças que você consegue contar. Por exemplo, prof, eu fui numa festa de aniversário.
Ou, eu já fui nesse parque brincar. Então, isso é um evento, um acontecimento, algo que ocorreu na vida da criança. E ela pode contar, certo? Essa memória, se a gente pensar na neurociência, essa memória declarativa, há uma participação de algumas áreas cerebrais importantes, por exemplo, o hipocampo, a amígdala, e ambos localizados no lobo temporal, certo? E também nas regiões na região pré-frontal. Então, ali há neurônios responsáveis por armazenar essa memória declarativa daquilo que você vivenciou. Então, isso é importante, tá? Agora, essa memória declarativa, ela ainda pode ser dividida em duas partes. A semântica, que é muito importante para nós, onde a criança acaba tendo essa habilidade, né, de lembrar conceitos. Por exemplo, que você escreve o som da letra e não o nome da letra. Isso é a memória semântica. Então, quando a mediadora utiliza o método fônico mediado, ela vai trabalhar exatamente com essa memória, certo? Então, essa memória vai fazer com que a criança compreenda que o som do A pode estar presente em avião, pode estar presente em casa, pode estar presente em pata, que é o A no final, por exemplo, né? Então, essa memória semântica, ela trabalha o conceito, a ideia principal, muito usado no processo de alfabetização. E aí, a memória declarativa também pode ser episódica, que é aqueles episódios da tua vida, da tua história. Você lembra da formatura, do casamento, da tua festa de aniversário, é do episódio que aconteceu. Então, a memória declarativa é essa memória que vai trabalhar com os conceitos, com os eventos que ocorreram, certo? Que faz parte da memória de longo prazo. Mas a memória de longo prazo, além de declarativa, que é dividida em semântica e episódica, também pode ser chamada de não declarativa ou de procedimentos. É a memória que a criança tem daquilo que ela pode contar, né? Aliás, que ela não pode contar. Por exemplo, é um hábito. Andar de bicicleta. Como é que eu vou ensinar o outro a andar de bicicleta? Teoricamente, eu não posso contar isso. Andar de bicicleta é um ato que você vai fazer e vai ficar automatizado em você. Certo? Então, são hábitos adquiridos e são evocados cada vez que você vai fazer aquilo. Para o adulto, por exemplo, pode ser dirigir um carro. Para a criança, andar de bicicleta. Para uma criança autista, por exemplo, usar o teclado. Teclado de um aparelho de som assim, né? Um teclado para tocar uma música. Então, esse hábito de tocar, né? Cada vez que ele pode demorar 1 ano. Quando ele vai pegar de novo e vai andar de bicicleta e vai tocar o teclado. Então, essa memória não declarativa, a gente não consegue, na verdade, teorizar sobre ela, né? A gente ensina, mas a gente não consegue teorizar sobre ela, não consegue contar como se faz. Como é que anda de bicicleta? Não dá para contar como anda de bicicleta. Tem que andar de bicicleta, tem que aprender a andar de bicicleta, certo? Então, essas memórias de procedimento, de hábito, né? Parece que ficam lá no hipocampo, parece estar envolvida também,
certo? Com todo esse circuito neural, que é muito importante. Então, por mais que a criança tenha o hipocampo com um prejuízo, certo? Não é só o hipocampo responsável pela memória. Existem outras áreas, é distribuído. Nosso cérebro é muito inteligente para deixar apenas uma parte responsável por uma função. Isso já era no tempo passado. A neurociência mostra que agora existe sim aquela área mais específica, mas outras áreas também são responsáveis por esse processamento da memória. Então, dizer que a criança com deficiência não guarda nada na memória porque o seu hipocampo está com algum comprometimento, já era passado. Nós temos que redimensionar a nossa ação e provocar, né, pela transcendência, novas redes neurais para que outras funções possam assumir, outras áreas possam assumir a função da memória de longo prazo. Isso, gente, quem fala não sou eu. Quem quer ler mais sobre isso, vá lá, coloca assim, ó, Ivan Antônio Esquerdo com Z, Esquerdo. Ele é médico, neurocientista e especializado na memória. Ele só estudou a memória. Ele é argentino, mas naturalizado brasileiro, tá? E faleceu ano passado. Agora, uma coisa que ele traz maravilhosa, que daí eu amo assim a neurociência, sabe? Porque ela vem trazer muitas coisas pra gente que são importantes. Então, assim, ó, você tem que saber que as memórias estão relacionadas com as sinapses. Estão relacionadas com as sinapses. Olha, no fim do século XIX, se postula que as memórias obedecem às modificações da estrutura e do funcionamento das sinapses. Então, quer dizer, era uma hipótese, né? Mas a neurociência vem demonstrar que isso é verdade. Então, a maioria das sinapses funcionam pela liberação de neurotransmissores. Vejam bem a importância disso. Os neurotransmissores podem estimular ou inibir o neurônio seguinte, dependendo da questão emocional. Então, a minha criança com deficiência intelectual, que já está lascada na escola, né, de ser chamada de incompetente, de estar anulada na escola, emocionalmente, quando ela recebe um estímulo, ela é bloqueada, ela mesmo bloqueia. Os neurônios não vão para frente. Então, nós temos que trabalhar a questão emocional. A mediação vai fazer isso. Quando a gente trabalha a mediação de intencionalidade e reciprocidade, você vai mediar, envolver essa criança emocionalmente nessa tarefa e envolver ela na mediação de transcendência, para ela ligar tudo lá com a memória de longo prazo. Então, veja o que é interessante. Os neurotransmissores podem estimular ou inibir esses neurônios, certo? E aí eu tô falando aqui, ó, de neurotransmissores que vocês conhecem. Dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. Todos esses neurotransmissores desempenham, em geral, funções moduladoras relacionadas com as emoções, com o estado de alerta, com o ânimo. Então, nós temos que emocionalmente envolver as crianças para que elas possam, para que os neurônios recebam um estímulo, a linguagem, a mediação, a pergunta da mediadora, receba isso e provoque, gere a necessidade dos neurônios liberarem esses neurotransmissores, certo? Então, assim, ó, como é que a gente pode, então, dentro desse contexto de transcendência, memória, as sinapses, como é que eu posso usar a mediação para ativar e evocar a memória de longo prazo? Todas as memórias são associativas e se adquire por meio da ligação
entre grupos de estímulos. Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó, livro, sala de aula, é um grupo de estímulo. E um outro grupo é o material lido, é o que é aprendido, o que dá causa prazer, entendeu? Sendo que esse segundo grupo, que é o que se faz na sala de aula, uma coisa é a sala de aula, é o livro, é o carrinho. Outra é o que você faz com esse livro, com esse carrinho que você faz dentro da sala de aula. Então, a gente chama que esse momento, esse segundo grupo, é o grupo que mais pode contribuir com o aprendizado da criança, porque ele pode reforçar esse aprendizado ou ele pode inibir esse aprendizado. Então, não é, olha bem o que eu vou dizer para vocês, não é o estímulo do primeiro grupo que vai fazer a diferença. Então, não é um carrinho de madeira, não é um carrinho de plástico, não é um carrinho elétrico, não é um carrinho de borracha, não é um carrinho de brinquedo. Não é isso. É o que eu vou fazer com esse carrinho. E aí é que vem a diferença. A mediação, ela vai pegar esse carrinho e ela vai, então, sair desse carrinho, extrapolar, ir lá para a memória de longo prazo. Isso a escola não faz com o teu filho. Isso, professora, você não consegue fazer com o seu aluno se você não aprender a mediar. Por isso que a mediação é fundamental. Às vezes tem gente que diz assim, eu vou comprar então esse carrinho aí. Você pode comprar o que você quiser. Você pode comprar os jogos mais aperfeiçoados do mundo. Se você oferecer para a criança, ela vai ficar um período atenta, por curiosidade. Mas se você não mediar, você não vai desenvolver a potencialidade da sua criança. Então, o que a gente faz? A mediação, ela potencializa esse estímulo. A criança faz transcendências, cria um significado. A criança é envolvida emocionalmente com esse estímulo e com a mediadora. Nesse momento, a criança acredita que é capaz de aprender, que está sendo bem-sucedida nessa aprendizagem, e aí as sinapses liberam dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. Tudo isso rege o ânimo, a motivação da criança. As sinapses potencializadas, o que vai acontecer? Os neurônios vão criar novas redes cognitivas de aprendizagem. Então, a memória de trabalho, que dura segundos e não deixa traço, vai ser substituída pela memória de longo prazo, que perdura por horas, dias e anos. É simples assim. Então, por que a coisa não funciona? Porque talvez você não tenha a informação atualizada e a estratégia adequada. A informação é o seguinte, como é que o cérebro funciona. E isso eu ensino para todas as minhas mediadoras de excelência. E depois eu ensino a mediar, que é a estratégia para acelerar esse processo cognitivo. Então, assim, por que a mediação de transcendência consegue gerar benefícios para essa memória de longo prazo? Eu vou fazer uma síntese aqui para você sair hoje com isso claro na sua cabeça. Mas eu tenho que tomar água, né? Então, assim, a potencialização de longa duração é o aumento do tamanho da resposta de um grupo de neurônios, que ele desencadeia toda uma estimulação repetitiva, não de atividades, mas de mediação.
a gente fala de repetição, não é de repetição da tarefa, é repetição do pensar, usando as operações mentais e as funções cognitivas, certo? Então, isso é consolidado lá na memória de longo prazo. Você tem que entender, né, algumas coisas que são importantes. A transcendência, ela ativa a abstração, a memória de longo prazo, dá sentido ao que se aprende. A imagem da transcendência é uma ponte que vai ligar a atividade imediata, ou seja, aquele estímulo, com outras atividades relacionadas que a criança já vivenciou, que é a sua experiência anterior, a sua memória de longo prazo, as abstrações. Então, a transcendência, ela ocorre exatamente quando a criança vai além do aqui e agora, ou seja, ela vai além do carro. Porque, olha que interessante, existe algo que o nosso cérebro sabe fazer, que é a associação. Então, quando eu coloco um carrinho aqui para vocês, esse carrinho aqui, ele exige muita operação mental, de identificação, que é um carro, comparação desse carro com outro carro, ou de um carro com uma bicicleta. Você pode classificar, né? Isso aqui é um carro de corrida, então é diferente de um carro, de um outro carro que anda nas estradas comuns, então há uma classificação. Você pode trabalhar a diferenciação entre esse carro e um Fusca, por exemplo. Esse carro, ele fica dentro de uma garagem, então exige as operações mentais de orientação espacial. Esse carro é veloz, então ele tem um tempo diferente dos outros carros, então tem uma orientação temporal envolvida nesse carro. Gente, tem muita coisa. Esse carro de corrida pode ser caro, né? Então tem um juízo de valor também. Então, nós estamos perdendo tempo quando a gente pega uma atividade para a criança de um carrinho para ela pintar, só porque ela é deficiente intelectual. A criança que é deficiente intelectual, ela tem que aprender a pensar. E é isso que a mediadora faz. A mediadora ensina a criança a pensar, certo? E nesse processo, vamos voltar lá à nossa pergunta, que a minha seguidora me fez. Por que que a minha criança não guarda aquilo que eu ensino? Não guarda na memória. Primeiro, porque ela não aprendeu. Segundo, porque você não fez transcendência. Terceiro, a criança não construiu um significado. É simples. A criança não pensou sobre o que você ensinou. Então, pensar sobre é usar as 19 operações mentais. É usar as 28 funções cognitivas. Certo? Então, quando a criança transcende, ela vai generalizando conceitos, estratégias para outras situações. Então, a mediadora, o papel da mediadora é criar essa condição, né, para que a criança generalize o que foi aprendido para uma situação do dia a dia ou uma situação futura possível. E aí, assim, trabalhar com mediação de transcendência é uma oportunidade para proporcionar para a criança, né, essa clareza de intencionalidade. Por que eu estou levando um carrinho para ela? Qual é a minha intenção? Dela generalizar. Agora, tem algo que me incomoda muito. Tem muita coisa que me incomoda, né? Quem me conhece já há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa incomodada. Me incomoda por demais, assim, várias coisas. Mas algo que eu quero deixar aqui hoje para vocês é assim, ó. Talvez o maior erro lá da escola, né, é aquela ideia de dizer assim, ó, eu vou
trabalhar bastante no concreto com a criança, porque ela é deficiente intelectual e não consegue abstrair. Isso me incomoda porque nós temos que fazer o contrário. Se ela não sabe abstrair, nós temos que gerar essa necessidade para que ela consiga abstrair. Certo? Então, meninas que estão aí me assistindo, espero que eu tenha colaborado com vocês nesse momento, hoje, né? Vamos começar 2022 diferente, ajudando, acelerando a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Elas não podem mais ficar como estão, ó, jogadas. A gente vai provocar o pensamento dessa criança, ensiná-las a pensarem. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Tchau para vocês.